Então, estimado, eu queria que você, antes de responder as perguntas que eu fiz sobre resíduos sólidos, enfim, a Secretaria de Planejamento, bem rápido para nós falarmos do hospital, como é que está a vida do agricultor hoje? Você como engenheiro agrônomo, Código Florestal, essa pincelada eu tenho curiosidade de saber. Porque eu sinto o nosso colono, o nosso agricultor muito sofrido, com muita dificuldade, aqueles financiamentos de banco, as intempéries do tempo, enfim. Neri, eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso. Nós temos dois tipos de agricultores no Brasil. Um é uma outra agricultura, que é a agricultura de latifúndio, aquela agricultura de Minas Gerais, do Centro-Oeste. Essa é uma agricultura diferenciada. Mato Grosso. Mato Grosso, aquelas extensões de gado, soja, enfim. Essa é uma outra realidade. Tanto é que o crédito rural no Brasil ele é dividido, tá? E são duas situações. E nós temos uma outra agricultura que é, em número, demograficamente falando, é muito maior do que a outra e que produz praticamente o alimento todo que nós consumimos, que é a agricultura familiar. E esse agricultor realmente é aquele que tem os calos nas mãos. Esse agricultor teria que ser visto com muito carinho. Houveram progressos nos últimos anos. Se você notar, o preço do alimento ele cresceu. E em nem todos os casos isso trouxe retorno para o agricultor, nem todos os casos isso é verdadeiro. Mas o agricultor está um pouco mais assistido com crédito. Mas se nós formos falar de bem-estar social, de condições melhores de vida, aquele agricultor que rumou por um processo alternativo, ele está melhor. Tá, mas Ferrari, o que é o alternativo? Nós temos várias questões. Hoje existe a agroecologia, existem vários setores de agregação de valor, como mel, piscicultura, e ainda assim, se possível, ele poder beneficiar, transformar o seu produto. Tem pesca que pague que são viáveis, nem todos o são. Então, eu acho que esse é o tipo de agricultor que pode se dar bem. O maquinário, tá? A tecnologia hoje do maquinário... ajuda muito. Ajuda muito, são coisas alternativas como, por exemplo, flor. Não se vê muito isso, mas são alternativas que poderiam... fruta, enfim, eu acho que... Dá muita renda. Eu acho que esse é um caminho alternativo para o agricultor. A saúde nossa, do homem, vem muito da roça? Tem muito a ver. Eu acho que a saúde está muito ligada à alimentação e aos costumes de cada um. E a alimentação, sim. Há quem diga, inclusive, que a tua saúde está relacionada com aquilo que tu come. Existem outras práticas que devem estar relacionadas a isso, como a sua educação física, né? Mas o alimento, sim. E nós assim, não é exceção de nós comermos produtos que não têm uma procedência muito boa, né, Neri? Para encerrar esse papo agricultura, o Código Florestal, até onde essa mudança prejudicou ou ajudou o nosso agricultor da nossa agricultura familiar? A mudança, ela é sempre, ela traz uns certos transtornos. E o agricultor tem que ser visto de forma diferenciada assim, mas o respeito ao Código Florestal eu acho que nós temos que levar como prioridade. As condições do nosso planeta, Neri, elas estão em xeque. Nós estamos vendo isso aí no dia a dia. Olha a tensão que a nossa região vive nesse momento. Olha a situação do aquecimento global. E está tudo ligado. Está tudo ligado. Então, a preservação de uma vegetação mínima é necessária para a retenção de água, para a qualidade da vida, para a manutenção da flora, da fauna. Eu sou um defensor de uma condição mínima de preservação ambiental. Olha os nossos rios, então, Neri. O código veio para melhorar. Eu tenho certeza que sim. Nós temos que respeitá-lo, não há dúvida disso. Não há dúvida. Estimado, vamos lá então bem rapidinho agora sobre a sua atividade como secretário do Planejamento e a SDR, a 14ª, que fica sediada em Ibirama, que você foi secretário também. Tive essa felicidade. Para nós falarmos do hospital. Bom, Neri, nós, desde daquela época que contávamos aí no bloco anterior, nós tivemos uma passagem longa à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E, num determinado momento, quando assumiu o governo a prefeita Martina Zucatelli, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho magnífico, vamos deixar qualquer tendência partidária de lado, vamos olhar assim com bastante atenção para aquilo que acontece em nós. A Martina faz um trabalho magnífico, são obras que foram desenvolvidas nesses últimos anos. E no início do governo da Martina, a Martina me convidou para que eu assumisse a Secretaria de Planejamento. Eu fiquei um pouco mais de 2 anos. Naquele período, nós iniciamos uma série de trabalhos lá
como planejamento estratégico, nós deixamos pronto o planejamento estratégico, nós fizemos o recadastramento imobiliário, isso deu no primeiro ano, subsequente ao recadastramento imobiliário, o IPTU do município de Lontras fez uma ascensão geométrica. Claro. Nós iniciamos o plano de saneamento básico, não demos conclusão a ele, mas o Glauco nos sucedeu e o Glauco vem fazendo um grande trabalho também. Como secretário de Planejamento. Como secretário de Planejamento. E está na agricultura também, né? Também. Agora, temporariamente, ele está cobrindo... na agricultura ele está cobrindo temporariamente, mas ele deu sequência ao trabalho de planejamento de forma competente. Voltando um pouquinho só na Secretaria, que eu fiz a pergunta sobre resíduos sólidos, coleta de lixo, que isso também passou pela área da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós não poderíamos esquecer de falar disso. Justiça se faz ao ex-prefeito Wildo Kiel. O Wildon passou 4 anos na prefeitura, de mangas arregaçadas, um prefeito trabalhador, digno, mas viveu um momento de escassez financeira. Que não tinha foi terrível. O Wildon sofreu muito naquele período. Foi uma época em que os municípios realmente não tinham dinheiro. Era a chegada da lei de responsabilidade fiscal, ninguém sabia muito bem como aquilo funcionava. E o Wildon passou muita dificuldade com a questão financeira. Mas o Wildon olhou com firmeza algo que Lontras tem, juntamente com Ibirama, Presidente Nereu e José Boatê, algo inédito no Alto Vale do Itajaí. Nós somos os únicos municípios do Alto Vale que possuem aterro sanitário próprio, que dá destino ao lixo urbano de maneira correta. Nós vimos falando de ambiente, o Wildon foi uma pessoa pioneira nesse sentido. E nós fomos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, eu fazia parte do grupo técnico que desenvolveu todo esse projeto junto com a equipe da Prefeitura de Ibirama e está lá na Serra São Miguel o aterro sanitário. É um recurso vindo... uma dificuldade para muitos municípios, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se nós formos falar do custo que o lixo fica para cada município... O lixo é uma praga? Não, o lixo ele tem que ser administrado. Nós temos que olhar isso com bastante eficiência. Da maneira que estava sendo feita, não poderia continuar. Se jogava lixo urbano, lixo hospitalar, lixo industrial... Qualquer buraco. Ao revés. E isso não poderia continuar. E o município de Lontras enxergou isso como uma prioridade. E olha, tínhamos muitas outras coisas para fazer, Neri, mas é um marco histórico. É um marco histórico, eu acho que é uma passagem que tem que ser relembrada realmente. Como secretário de Planejamento que você foi, você já vai falar da STR também bem rapidinho. O aeroporto de Lontras, eu achei umas fotografias e eu gosto muito de fotos antigas. Achei uma foto aqui, olha aqui, estimado. Eu não sei se vocês conseguem dar um close aqui. Olha o porte do avião. Essa que na década de 60 pousava no nosso aeroporto de Lontras. Isso aí. Olha só. Esse é o que trouxe o Pelé, não? Não é esse, mas era um parecido. Esse eu acho que trouxe o Jânio Quadros, candidato a presidente da República, que pousou em Lontras e fazer campanha no Alto Vale. É uma passagem histórica do nosso município de Lontras. Como é que você vê? O nosso aeroporto, está aqui o Jânio Quadros, inclusive, desembarcando no avião, está aqui, ó. Saindo da porta do avião no aeroporto de Lontras. Era na época de campanha presidencial. Presidencial. O Santos de Pelé desembarcou ali. Como é que você vê o aeroporto bem rápido? Nós não tínhamos como ampliar um pouco esse aeroporto e ter voos para não precisar ir lá em Correia Pinto, em Navegantes, pegar 470, essa coisa toda aí. Neri, como é que se desenvolve uma região, Neri? Com estrada, aeroporto e ferrovia. Infraestrutura e educação. Não tem dúvida. Então, nós precisamos da ferrovia, ela morreu aí nos anos 70, nós precisamos do aeroporto, sim. Correia Pinto investiu nisso, Jaguaruna investiu nisso, e eu não vejo como nós rediscutirmos isso. E por que não em Lontras? Está lá, está pronto, dá para fazer essa extensão com bastante facilidade. Eu não sei porque esse assunto não vem à tona e não se discute isso. Eu vou chegar então na STR de Ibirama para nós falar da 470 bem rápido, porque você tinha um projeto de ligar com a BR-116, não era? O projeto está sendo feito agora, nesse momento. Nós, quando éramos secretário, trabalhamos firmemente nisso, era um anseio do meu grande amigo Aires Marchetti, de fazer essa interligação, até porque lá de Santa Cecília até aqui na região de Indaial, Timbó, não existe nenhuma outra ligação que nos faça interligar com o Planalto. E qualquer viagem para o meio oeste, para a região do norte de Santa Catarina e para Curitiba, ela fica muito abreviada se nós tivéssemos esse acesso. Não passaria pela 470. Mas tem um outro fator importante, dentre outros. Tu conhece aquela região, Neri? Não, tu já passou por lá? É uma região rica, de terras ricas, de locais maravilhosos que o desenvolvimento poderia passar por ali. Nós falamos de agricultura familiar. E você acha que isso pode acontecer?
Não vai ficar que nem a 470? Vai acontecer. Eu falava aqui quando eu vim para a TV há 17 anos atrás, que eu ia viver mais 40 e não ia ver ela duplicada. Já passou... Obrigado. Já passou 17, eu acho que eu vivo mais 30 e não vou ver ela duplicada. E precisaria que acontecesse, né, Neri? A médio prazo, tá? Essa rodovia lá é a médio prazo. A médio prazo. É médio prazo. Nós imaginamos hoje aí um investimento em torno de 120 milhões de reais, não é pouco dinheiro. Para encerrar a SDR que você foi lá, o que você deixou de legado na SDR de Ibirama e como é que você vê bem rápido essas 36 regionais que o povo tanto combate, dizendo que é cabide de emprego, que é muito, que no Alto Vale devia ter uma só, que chegou mais próximo do povo, mas não atende às necessidades. Muito rápido para nós falar do Hospital Valdomiro Colaúto, estimado. Neri, essa polêmica é grande. Não importa se tem 10, 20 ou 36. Pode continuar as 36. A metodologia é excelente. Eu sou a favor da manutenção das secretarias de desenvolvimento regional. Aí nós teríamos que ter mais um programa aqui para discutir, porque elas são cabide de emprego, porque elas gastam não sei quanto. É o foco do programa. Tudo isso aí são coisas que se rediscute, tá? É que não é bem assim. Mas a metodologia é extremamente importante. Esse processo de tirar a decisão de Florianópolis e trazer as decisões para cá é extremamente importante. Então eu vou te explicar por quê, Neri. Eu tive o privilégio de ser convidado para ir para a Secretaria de Desenvolvimento Regional pelo ex-secretário Aires Marchetti. O Aires me chamou e disse, Ferrari, eu preciso da tua experiência em administração pública, no meio público, para dar celeridade a uma série de ações que nós tivemos. O Aires acabou saindo para ser candidato na última eleição em Ibirama, ficou abreviada a passagem dele na secretaria e eu acabei assumindo a um pedido dele, através de um pedido do deputado Milton Obos, e acabou se concretizando isso com o convite do governador Raimundo Colombo. E nós ficamos na secretaria quase 3 anos. Muita coisa aconteceu. A experiência que nós trazíamos dos municípios fez com que nós acelerássemos esse processo de ligação da secretaria. Conversa com os 9 prefeitos da nossa região, tu vais ter esse diagnóstico bastante vivo e claro. Mas o que a gente deixou de forma efetiva foi um maciço investimento em infraestrutura escolar. Na escola? Escolas. Eu trabalhei fortemente nisso, porque nós encontramos um filão, nós sabíamos os caminhos. Há um mês atrás, talvez um mês e meio, se inaugurou uma escola em Ibirama, a Eliseu Guilherme. Um investimento de 3,5 milhões de reais, uma escola muito linda, uma escola nova entregue. Nesse momento, se reforma de forma total. O Regente Feijó de Lontras, ele está em obras. Está em obras. E o José Clemente Pereira, lá de José Boatê. Somadas as duas, chegam a em torno de 5,5 milhões de reais. Nós deixamos os projetos prontinhos, e eu não tenho dúvida nenhuma, se esse processo fosse dado continuidade, nós temos o Cecília Berta de Lontras, nós temos o Colégio de Apiúna, o São João Bosco, o Lindo Sardanha de Dona Ema e o Vitor Meirelles de Vitor Meirelles. Projetos técnicos complementares, tudo concluído, prontinho para executar. É chegar lá no com caixa, a modernidade, já porque as nossas escolas precisam da modernidade, pronto, né? Tudo pronto, acessibilidade, preventivos, é uma escola moderna. Tanto é que... Então esse foi o grande legado? Não, eu não tenho dúvida que se eu pude passar 3 anos na secretaria e eu deixei alguma coisa para as gerações futuras, foi uma grande ação de investimento em infraestrutura escolar. E nós vamos levar isso para o nosso patrimônio. Estimado, nós temos que ir ao nosso intervalo. Vamos voltar para o último bloco para falar do hospital, dos 30 anos que o Hospital Valdomiro Colaúto, da sua administração desde abril, março, que você está lá, né? Abril. Do começo de abril. E vamos também depois para os finalmente do Pinga Fogo. E antes disso, claro, vamos dar uma pinceladinha nesse livro, o clã da família Ferrari, depois da nossa estimadinha banda Chapéu Preto.